Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. Eu sou a Ellen Maretti e hoje eu vou ensinar para vocês a Clute Gama, que é uma peça super rápida, fácil, gostosa e que você pode incluir no seu catálogo de peças por ser uma peça muito simples e que você consegue fazer várias durante o dia. Essa daqui eu fiz com apenas um rolo do fio de malha multitécnicas, que é esse fio premium muito leve e muito gostoso de executar a peça, não machuca as mãos. Então, com apenas um rolo, você faz a Clute Gama inteirinha. Todos os materiais vocês encontram lá no site da Multitécnicas, as alças, os botões, o caninho cristal que a gente vai usar na base, tudo no www.multitecnicas.com.br. Quer falar comigo? Tem alguma dúvida? Entre em contato através do WhatsApp no 11 98955 2000. E bora lá para a aula! Nós vamos começar pelos materiais que eu utilizei na Clute Gama. Você vai trabalhar com um rolo do fio de malha multitécnicas, que é este aqui tipo fita. O rolo tem 270 gramas e aproximadamente 110 a 120 metros. Eu utilizei essa alça, que é uma alça de resina meia-lua, mas você pode colocar a alça que você quiser. Trabalhei com agulha de 7 milímetros. Se o seu ponto for muito apertadinho, você pode usar até 8. Se você quiser fazer as emendas e os arremates, colar a pontinha com a pega-mil eu também indico, mas se você não quiser, não tem problema. Uma tesoura, uma agulha de arremate e você pode colocar um botão imantado, como esse aqui, que ele é de costurar. Se for este aqui, você precisa de linha e agulha para costurar as abetas no fio de malha. E na base, gente, eu coloquei apenas uma carreira do caninho cristal, que é esse aqui, que é um caninho flexível, ele é de nível de aquário, não é o caninho de pedreiro, que muita gente fala, com caninho de pedreiro dá pra fazer. O de pedreiro é mais grosso, mais pesado. Esse aqui é bem flexível e eu fiz apenas uma volta, então vocês vão ver que ele é só pra dar uma estrutura diferenciada. Se você for usar o caninho, você precisa de um durex, uma fita mais larga assim, ou você pode fazer aquela técnica de colar com calor. Também pode ser, aí fica a seu critério do jeito que você preferir. Então, vamos lá para as medidas da Clute Gama. A base vai ficar com 23 centímetros de largura, a altura da base ficou com 11 centímetros, a altura da clute no corpo fica com 15 centímetros e ela tem uma lateralzinha até que bem grandinho, ó, ficou com quase 11 centímetros de lateral, para vocês verem que apesar de ser uma clutch e de ser uma mini bolsa, uma bolsa pequenininha, vamos dizer assim, ela tem um baita de um espaço. Então, vale muito a pena investir nesse tipo de peça para você que quer vender agora para o final de ano, ou se você quer colocar em feiras, exposições, essa peça com apenas um rolo do fio de malha multitécnicas, você faz essa peça inteira e ainda sobra um pouquinho. Essa é a cor maravilha do fio de malha multitécnicas e este aqui é o orquídea do fio de malha multitécnicas. Bora lá para a aula! Nós vamos iniciar a Clute Gama pela base. E essa base, ela já sai com esse detalhe aqui no centro. Se você quiser começar, como eu sempre ensino, somente com uma correntinha simples, você pode. Mas se não, você começa do jeito que eu vou ensinar agora, para você já ficar com este detalhe aqui no centro. Nós vamos trabalhar com 12 correntinhas iniciais. Para começar essa correntinha inicial, você precisa deixar um pedaço, eu acho que aqui deve ter mais ou menos uns 40 a 50 centímetros. Você faz o ezinho inicial. Quando eu faço o ezinho inicial, eu só troco e viro, porque o fio solto do novelo fica para o seu lado esquerdo e o fio que fica preso do rolo, que vem o fio de trabalho, para o lado direito. Então, como que você vai fazer isso? Você vai deixar a agulha na posição horizontal, passa aquele fio que está solto, que é o da ponta do novelo aqui, então, passei por cima. E agora, eu vou deixar o fio que eu vou trabalhar ali atrás. Laço.
e fecho o primeiro ponto. Agora será repetitivo, você passa por cima da ponta da agulha, laça o fio de trabalho lá atrás e fecha. Passa por cima, laça e fecha. Aqui a gente já fez 1, 2, 3, serão 12. Doze correntinhas neste trabalho inicial. E dos dois lados, você enxerga o trabalho das correntes. Inclusive, atrás vai ter aquele fiozinho, mas tanto do lado esquerdo quanto do direito vai ficar igual. Agora, nós vamos iniciar o trabalho aqui do centro. Você vai fazer a correntinha inicial, você terminou as 12, faz a subida. Agora, nós vamos começar o trabalho fazendo a extremidade, a ponta do nosso trabalho. Você vai colocar aqui, já pegando o fiozinho de arremate, e vai trabalhar 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou fazer aqui primeiro, 1, 2. Agora, nós vamos trabalhar pegando o fio de trás, que não será aqui na lateral, vai ser aqui, ó, pegando os fiozinhos por trás da carreira. Eu vou colocar bem de pertinho para vocês enxergarem, tá vendo? É exatamente o fio de trás. Então, como é que a gente vai fazer? Você vai introduzir a agulha, eu vou tirar o fio daqui só para vocês enxergarem, ó. Introduzir a agulha aqui. Trago o fio de volta, para que eu já esconda ele, e trabalho o ponto baixo normalmente, ó. Dou aquela ajustadinha no fio e trabalho o ponto baixo. De novo, introduzo a agulha no fiozinho da lateral. Então, vamos lá pegar o fiozinho da lateral para vocês enxergarem ele, ó. Fiozinho que está na horizontal aqui da carreira. Introduzo a agulha ali. Ele é mais apertadinho, tá? E não é até lá embaixo, é só na lateral, ó. Pego aqui. Introduzo aqui, deixo o fio por cima, só para esconder, puxo e faço o ponto baixo novamente. Então, agora, nós vamos trabalhar fazendo o ponto baixo nessa lateral até chegar na outra extremidade, que é onde nós vamos fazer 5 pontos baixos em cada uma das pontinhas. Então, agora eu vou fazendo aqui em todos os fiozinhos dessa lateral, pegando aqui, ó, pego por dentro, tem que pegar sempre por baixo, deixando o fio para trás, introduzo aqui na lateral, deixo o fio por cima, puxo e fecho. Então, agora eu vou fazer até o final e eu volto com vocês quando eu terminar ali. Fiz os 10 pontos da lateral, cheguei de novo aqui na pontinha. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, nós vamos agora trabalhar 5 pontos baixos nessa extremidade. Então, você introduz a agulha aqui bem no finalzinho da correntinha. Puxa. Dá uma soltada no fio, não deixa ele muito apertado, porque senão ele vai formar buraco. E vai ajustando aqui para os pontos ficarem todos um ao lado do outro. Fiz 5 pontos baixos nessa extremidade. Agora, fica um pouquinho mais fácil, porque agora nós vamos pegar nesta correntinha que tá por trás. Então, a gente deixou este fio aqui, ó, no centro, justamente aparente para que ele ficasse mostrando. Você pode pegar na outra lateral também, mas aqui a gente vai pegar aqui, ó. E volto trabalhando, então, pontos baixos até chegar do outro lado. Tem vários jeitos de pegar nessa correntinha. Eu estou pegando assim, só para ficar com este detalhe no centro, que já sai pronto. Ellen, não gostei, não quero fazer. Tudo bem, é só fazer 12 correntinhas, 5 pontos baixos na extremidade. Começamos com 2 pontos baixos, finaliza com 3.
Fica desse jeito. Tô chegando no penúltimo ponto baixo. E agora a gente vai finalizar essa extremidade. Se a gente fez 2 no começo, agora serão 3. Fiz os 3, agora eu solto um pouquinho aqui. Pego de trás para frente a ponta da agulha, fechamento perfeito. Ajusto o fio para que ele fique certinho aqui, introduzo a agulha de baixo deste fio que ficou aqui na horizontal, puxo o fio para frente. Ele vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, este primeiro ponto aqui eu já considero como um ponto baixo. Então, eu subo e já considero como um ponto baixo e venho aqui no próximo. No próximo, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Novamente. Fiz 2 e 2. Aqui, nós vamos fazer quando nós fizermos toda a volta, eu faço mais um aqui para que fique 2 também. Sempre totalizando 5 pontos baixos 2 vezes no mesmo ponto de base. Agora, eu venho com pontos baixos até chegar aqui. Quando eu vou chegar nessa extremidade, eu volto com vocês. Cheguei aqui, trabalho, então, novamente, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, 5 vezes. Fiz os 5 pontos baixos, agora eu volto trabalhando aqui pontos baixos até chegar na outra extremidade. E, de novo, fazer os 5 pontos que a gente tem aqui. 2, 2, 2, 2 e 2. Cheguei aqui na extremidade, de novo, 2. E finalizo, então, introduzindo a agulha aonde nós subimos a carreira. E dou aquela puxadinha. Introduzo a agulha de trás para frente, puxo a argolinha para vir aqui para trás e retomo a ponta da agulha aqui naquela argolinha que sobrou. Este é o fechamento perfeito, se você ainda não conhecia. Agora, nós vamos iniciar a carreira com o caninho. O que é legal dessa bolsa, gente? É uma clotilde de apenas 3 carreiras aqui na base. Esta é a primeira, a segunda carreira e a terceira. Aí você vai me perguntar, posso fazer sem o caninho? Pode, mas ele não vai ter essa mesma largura, ele vai diminuir um pouco. E por que eu coloquei somente em uma carreira? Para que ela fique bem durinha. Tá vendo? Ela fica firme. Justamente porque tem essa carreira de caninhos, mesmo que eu coloque bastante peso aqui dentro, não vai deformar a clutch. Então, eu vou pegar a ponta do caninho. Toda vez que você for trabalhar com o caninho, você deixa a agulha de trabalho, o fio lá atrás e coloca coloca o caninho entre a sua mão e a agulha, deixando uma ponta já aqui sobrando. Quando você faz isso, automaticamente você já pode prender o caninho aqui, ó, com o início do primeiro ponto baixo. Nesta base, nós vamos trabalhar este primeiro ponto e o último simples, e daí 3 vezes, 2 vezes 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui 2 vezes um ponto baixo, de novo mais 2. E pela terceira vez, 2. 1, 2. Eu fiz apenas um aqui, então, no final, eu vou fazer um sozinho. Então, agora, de novo, eu vou trabalhar toda a extensão aqui em pontos baixos, até chegar na curvatura para fazer com vocês. Reparem que a ponta do caninho agora já precisa puxar, porque ela vai fazer a curvinha aqui. Então, eu já deixo ela mais ou menos. E o que eu acho que é interessante vocês fazerem, para quem ainda não tá acostumado a trabalhar com caninho? Coloca numa mesa, já vê basicamente o tamanho que você vai precisar e corta. Assim, ele não fica te incomodando e você também não desperdiça cortando ele a olho sem saber o tamanho que você precisa. Então, aqui eu já sei
que eu vou ter uma partezinha, inclusive, que vai sobrar, que eu cortei a mais, mas é proposital, e ele não me incomoda mais, mas eu ainda não vou fechar, eu vou fechar só um pouquinho mais pra frente. Então, agora eu vou trabalhar pontos baixos e volto quando eu chegar aqui na extremidade. Tô chegando aqui na extremidade, então, eu vou fazer agora 1, 2, 1, 2 e novamente 1, 2. Faço agora 2 pontos simples aqui na ponta, então 1, 2 é somente um ponto baixo simples. E novamente um ponto baixo simples. Agora, eu coloco na mesa, ajeito, vejo se o ponto tá certo, se a base tá do jeito que eu quero e verifico aonde eu vou precisar cortar este caninho. Já vi que vai ser mais ou menos aqui. Tá tudo certo? Vou deixar esse caninho um pouquinho menor aqui, esse pedacinho um pouquinho menor. Abro ele no centro. Enrolo, para ele ficar mais fino. E coloco por dentro do caninho. Ellen, por que você tá fazendo isso? Antes você não fazia. Gente, eu vi isso num vídeo, foi uma outra professora que ensinou. Eu gostei da sugestão e tenho feito isso em todos. Por quê? Se for necessário lavar essa peça, mesmo que você use durex, eu não tô dizendo que o durex seja resistente à água, esse aqui fica muito grande, deixa eu diminuir. O durex não é resistente à água, mas se por acaso a bolsa molhou, mesmo assim, o durex segura um pouco, porque ele é um durex largo. Não usem durex fininho, porque o durex fininho vocês já sabem que ele não segura. Ó, agora sim. Tá vendo como fica difícil de encaixar? Porque eu estou fechando o caninho para não entrar água aqui de jeito nenhum. Eu não quero que essa bolsa seja lavada, eu vou impermeabilizar para não ter problema. Mas mesmo assim, eu estou fazendo com que o caninho aqui já fique preso. Agora eu venho com a fita. Passo aqui na junção com bastante cuidado. Precisa ser uma fita larga? Precisa, gente. Se for a fita estreita, já me falaram, Ellen, soltou, porque a pessoa usou a fita estreita e não passou a quantidade necessária de vezes aqui para segurar bem. Todas as bolsas que eu fiz até hoje, cestos, bases, todas ficaram perfeitas e nunca soltaram. Justamente porque eu deixo bem fixo, ou eu coloco a silver tape, também é outra opção. Finalizada essa parte, agora a gente ajeita aqui de novo para ver se tá tudo no lugar, está, e continuamos o trabalho. Aqui eu fiz 2 pontos baixos simples e agora eu vou trabalhar 2, 2 e 2, 3 vezes. Então, finalizei aqui esta ponta. Agora, eu vou trabalhar pontos baixos aqui nessa lateral, que vai ser justamente quando ajeita esse caninho, vai ficar bem perfeitinho. E finalizo ali com vocês para mostrar neste lado como é que a gente vai fazer. Cheguei na extremidade, já trabalhei toda a parte lateral aqui. Vamos fazer agora os 3 pontos, que são 2 pontos baixos do mesmo ponto de base. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, sendo 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, nós vamos fazer o último ponto aqui, que é para fazer aquela dupla com o primeiro sozinho. Nós fizemos 2 deste lado sozinho, simples, e agora aqui a gente fecha com esses 2 simples. Gente, a base está pronta, é só isso. Agora, nós vamos fazer o fechamento, e eu vou fazer aquele acabamento com pontos baixíssimos por toda extensão. Caso você não queira, acha que não tem necessidade, não precisa fazer. Eu quero fazer porque eu acho que fica mais bonito. Então, eu puxo pra cá, vou fazer de novo, ó. Introduzir por baixo desse fio. Introduzo a argolinha ali, laço e trago aqui pra frente. Agora, nós vamos trabalhar o ponto baixíssimo por toda extensão. Dá aquela soltadinha de leve. E vem fazendo baixíssimos
em cada um desses pontos. Esse ponto baixíssimo, gente, ele não pode ser muito apertado, porque senão ele repuxa o acabamento e acaba emborcando a base da bolsa. Então, é importante que vocês não exagerem na tensão de ponto deste acabamento. E olha só como fica bonito. Você tem essa parte do acabamento, e daí tem mais uma carreira aqui pelo lateral. Então, nós vamos fazer por toda extensão. Chegando aqui, finalizou, base pronta, a gente começa o corpo da bolsa. Já fiz o último ponto, dou aquela soltadinha aqui, corto. Pega o de arremate aqui, puxa a pontinha pra frente. Dá uma ajustada nesse último ponto, só para ele não ficar solto. Você vai introduzir a agulha por baixo do primeiro ponto baixíssimo, ó. Introduz a agulha, ela sai ali, puxa com jeitinho para fora, dá aquela ajustada. Introduz a agulha agora aqui, ó, nesse Vzinho por dentro e já passa lá para trás. Tá vendo? Então, você ficou tanto com a continuidade aqui, quanto com a continuidade aqui na frente. E agora, gente, você precisa passar essa ponta aqui por dentro, só para arrematar e fazer um acabamento. Eu gosto de deixar mais lá pro centro, ó, e já deixar desse jeito aqui, fica bem imperceptível. Quem vai fazer forro na peça, não precisa se preocupar muito com isso, porque ele vai ficar escondidinho. Eu não coloco forro nas minhas bolsas, a maioria delas não tem, algumas eu faço, mas a maioria não. Então, eu gosto de deixar sempre bem perfeito aqui a parte interna, para que não fique nenhuma pontinha sobrando. E já faço o acabamento aqui. Se você quiser, corta um pouquinho maior, tá vendo? Igual eu fiz aqui. Isso é uma dica para qualquer outro trabalho, pode ser cesto, pode ser uma outra bolsa, uma outra clutch, seja o que for. Você dá um mini pingo, um micro pingo de cola. A pega-mil seca muito rapidamente. E eu estou fazendo isso só para que fique ainda mais perfeito este acabamento. Olha, ele fica 100% imperceptível e perfeito. Finalizamos essa base, essa primeira parte que é a base, ela fica uma base muito resistente. Você pode utilizar essa base para fazer cestinhos, você pode utilizar essa base para fazer, de repente, um cachepô, seja lá o que for. Você pode usar a base porque ela fica firme. Finalizamos a base e vamos começar o corpo da bolsa. Nós vamos começar o corpo da bolsa. Eu gosto de começar sempre pelo lado que eu não finalizei. Então, se eu finalizei deste lado, eu começo do outro lado. Você vai pegar o fio do lado, aqui ao lado avesso, o fio de cima, o fio que fica para a parte mais do lado avesso. Introduz a agulha aqui por baixo. Não precisa dar nó, é só deixar a pontinha solta ali e puxar para frente. Esta ponta nós já vamos fazer, vamos introduzir ela por dentro do crochê. Você vai fazer, então, pontos baixos agora, sempre pegando o fiozinho de trás. Então, ó, você introduz aqui, laça o fio lá atrás, já escondendo o fio inicial e faz o ponto baixo. De novo, introduz, deixa o fio por dentro, ajeita o seu ponto. Se você fizer o ponto direto, ó, eu vou até fazer o exemplo. Introduzi a agulha, puxei e já venho aqui direto, o ponto não fica regular, não fica linear. Ele vai ficar cada um de um jeito. Então, sempre faça isso. Você introduz a agulha, laça lá atrás, ajusta para que ele fique da mesma altura de todos os outros que você está trabalhando, e aí sim você faz o fechamento. Ó, arrumo e fecho. Gente, para que as bolsas sejam perfeitas, existem várias técnicas. Uma delas é que você tenha cuidado, paciência e capricho. Assim, o seu ponto vai ficar sempre regular e perfeito. Pode ver que não tá cada um de uma altura, todos estão do mesmo jeitinho,
porque eu estou fazendo com calma. E aquela ponta inicial, eu já escondi. Então, agora nós vamos fazendo por toda extensão, desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Puxo e fecho. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer o fechamento perfeito com vocês. E daí, nós vamos começar o ponto fantasia de todo o corpo da bolsa. É muito rápido de ser feito. Tô terminando de fazer os pontos baixos, vou pegar aqui, ó, no último. E vou fazer o ponto baixo. O que eu quero falar para vocês? É importante que este ponto fantasia seja trabalhado numa base de pontos pares. Se você contar os pontos aqui da sua base, ele tem que ter sempre número par. Com essa quantidade de pontos que nós fizemos, eu cheguei aqui com 53, número ímpar. Não pode. Então, o que eu preciso fazer, gente? Eu fiz esse último e eu vou pegar agora no primeiro que nós fizemos mais um ponto baixo. Digamos que você está trabalhando no seu e deu certo, ficou com 54, não tem problema. Só que aqui eu achei que ficou feio, ó, tá sobrando, eu vou refazer. Só para ficar bem apertadinho e bonitinho, igual estão todos os outros. Lembra que eu falei da regularidade do ponto, ó. Então, venho aqui, faço um ponto mais igual aos últimos, e agora eu vou fazer outro no mesmo ponto de início. Para que fique 54 pontos baixos. Se o seu já tiver 54 chegando nesse último, tá tudo certo, não precisa fazer o que eu fiz agora. Subi a correntinha de finalização da carreira, passo aqui por dentro, ó, de trás para frente, puxo o fio lá para trás, para fazer o fechamento perfeito. Ajusto, introduzo a agulha aqui por baixo, ó. E agora, nós vamos iniciar os pontos, o ponto fantasia. Vocês repararam que eu saí aqui, ó, vou fazer de novo. Ó, eu vou introduzir a agulha aqui por baixo, dividindo, o fio não é duplo, ó, eu dividi e peguei lá atrás. Este fiozinho, ele fica como um detalhe. Eu escolhi fazer assim, então, por isso que eu fiz dessa forma. Subi o ponto. Agora, gente, nós vamos pegar na base do ponto, do próximo ponto baixo. Então, eu introduzo na base, laço lá atrás, ajusto o fio, eu não deixo o fio de qualquer jeito. Se ele tiver muito dobrado aqui, eu dou uma arrumadinha com a unha, com o dedo, ó, eu dou aquela corrigida no fio e fecho. Então, sempre será a mesma coisa. Um ponto baixo simples, um ponto baixo alongado. E este ponto baixo simples, você pega somente no fiozinho da correntinha de trás. Ó, ponto baixo, venho no próximo, na base. Puxo com cuidado, fecho. Fiozinho de trás, ponto baixo simples. Na base, puxo com cuidado. E agora, assim, sucessivamente, por toda a extensão da carreira, sempre igual, ó. Fiozinho, ponto baixo simples. No próximo, eu venho na base, dou aquela alongada, ajustada no fio e fecho. Então, ficará sempre um fio aqui no ponto baixo simples e o alongado, ele vem direto. Vamos fazer tudo de novo, dar toda a volta. Quando eu chegar no fechamento, eu volto com vocês. Fiz o antepenúltimo ponto aqui, vou fazer o ponto baixo simples. Agora, lembra que eu falei para vocês que tinha que ser sempre número par? Eu vou pegar naquele ponto que nós fizemos a mais, justamente para finalizar com números pares. Faço o último ponto alongado, puxo, introduzo a agulha de trás para frente,
Pego a argolinha aqui, ponho na ponta da agulha, puxo lá pra trás, ajusto e vou introduzir a agulha aqui novamente. Só que agora, gente, se eu introduzir a agulha aqui, eu não tenho que fazer o próximo ponto alongado, agora vem o pulo do gato. Todos os pontos que estiverem alongados, a gente vai fazer ponto simples em cima, e todos que estavam simples serão alongados. E o alongado, ele é introduzido exatamente acima desse fiozinho. Então, ao invés de pôr a agulha aqui nesse fechamento, como é que você vai fazer? Você vai introduzir a agulha acima do fiozinho, deixando a argolinha que nós colocamos lá atrás. Puxa o fio pra frente. Se a sua argolinha, sem querer sair, ó, você vem aqui e empurra ela de novo. Ó, empurra ela de novo pra fora. Puxa, né, de novo pra fora. E solta o fio que você vai fazer, o ponto que você vai fazer alongado. Agora, introduz a ponta da agulha naquela argolinha e fecha o primeiro ponto alongado. Então, o que nós fizemos aqui? Finalizamos e começamos com um alongado. Esse alongado, por ser o fechamento, ele fica um pouquinho diferente, mas a hora que a gente fizer o fechamento, ele arruma. Agora, nós vamos pegar no primeiro ponto aqui da lateral, ó, desculpa, no ponto alongado, na cabeça do primeiro, pegando o fiozinho. Vou pegar até de novo para vocês verem com calma, ó. Tem o ponto alongado, introduzo pegando só o fiozinho de trás. Dou aquela ajustadinha no ponto e faço o ponto baixo. Agora, ponto alongado em cima daquele ponto baixo que nós tínhamos feito. Agora, é só dar uma ajustadinha no ponto e fechar o ponto baixo. Agora, é muito simples, gente. Sempre a mesma coisa. Tenho o ponto alongado aqui, introduzo no fio de trás e fecho. E aí, vocês já vão dando aquela ajeitada no ponto, colocando ele no lugar, deixando ele bem bonitinho, para que fique o mais perfeito possível a sua clutch. Então, eu vou de novo aqui, ó. Tô no ponto baixo simples, não tô? Então, eu introduzo a agulha ali embaixo, dou aquela ajustada no fio, arrumo o que precisar, laço e fecho o ponto alongado. Introduzo no fio de trás, puxo e faço ponto simples. Alongado e o simples. E assim sucessivamente agora até finalizar a carreira. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês? Que este ponto aqui, ele é muito simples de ser feito, basta que você vai sempre prestando atenção se você tem que fazer o alongado ou o simples, alongado ou simples. Tá vendo? Então, ele vai ficando desse jeitinho e é assim que nós vamos transformar ele neste ponto aqui, que é o ponto fantasia. Algumas pessoas chamam de ponto cesta. Existe um outro jeito de fazer, que é sem deixar esse fiozinho aparente, também pode ser, você pode pegar direto, mas aí fica um pouquinho diferente. Eu escolhi fazer desta forma. Então, agora nós vamos trabalhar no total, contando com aquele ponto, aquela primeira carreira de pontos baixos, eu vou contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras, a sua clutch já está prontíssima. Então, nós vamos fazer isso agora nessa daqui, lembrando que o primeiro a gente já conta. Então, 1, 2, 3. Você conta o primeiro simples, aí conta aqui os alongados, que fica mais fácil. 1, 2, 3. Eu estou na terceira carreira. Eu vou trabalhar sempre do mesmo jeito, até chegar aqui no fechamento, e aí eu volto com vocês. Fiz toda a parede da bolsa. Agora, eu vou fazer o último ponto baixo alongado. Puxo, alongo, fecho o ponto e vou puxar a argolinha para fazer o fechamento perfeito de trás para frente. Agora, nós vamos fazer uma carreira toda de pontos baixíssimos. Nesta carreira de baixíssimos, ó, eu puxei aqui, só vou puxar só mais um pouquinho. Puxo lá para trás.
Você pode sair direto agora, ó. Eu introduzo aqui, retomo a argolinha na ponta e venho pra frente. Então, agora em todos os pontos, você só introduz a agulha e já puxa, ó. Introduz e puxa. Vou fazer uma carreira todinha nessa lateral. Só que o que eu preciso falar para vocês agora? Nós vamos fazer uma prega nessa lateral para dar um charme na bolsa. Então, dos dois lados, você vai já fechar o baixíssimo, formando essa prega. Então, daí a gente não precisa amarrar aqui na lateral nem nada. Eu chego a fazer até a olho, mas você que tá começando, que ainda não tem muita prática, qual que é a minha dica? Pega esses marcadores de carreiras. Então, você vai vir aqui, ver exatamente o centro. Marca já onde você vai fazer o baixíssimo direto para formar a prega. Ó, você deixa marcadinho aqui, que assim não tem perigo de você nem esquecer e nem fazer errado. Quando eu fizer o outro lado, aí eu fecho aqui com o baixíssimo. Então, agora eu vou fazer, até chegar aqui, eu mostro pra vocês como é que eu faço essa lateral para formar a preguinha ali do lado. Estou chegando bem aqui naquele cantinho, onde eu já marquei. Vou retirar agora o marcador de carreiras. E aí, automaticamente, eu já venho direto de um lado para o outro. Ao invés de fazer aqui no centro, eu já venho aqui, ó, para este lado. Puxo e fecho. Então, ele vai dar a continuidade deste acabamento aqui no baixíssimo. E é para prender mesmo a lateral e deixar ela mais fechadinha. Isso ajuda bastante, porque se a gente não fizesse isso, eu teria que ou dar um ponto aqui por dentro, ou amarrar, fazer alguma coisa para fazer esse fechamento. Você só precisa deixar os dois lados iguais, então, você precisa contar quantos pontinhos você fez nesse fechamento, se são um ponto para cada lado, é bem pouquinho, tá vendo? É bem pouco, e a mesma coisa eu vou fazer do outro lado, para que as duas laterais fiquem iguais. E aí, fica uma continuidade, ó. Tanto aqui, quanto aqui, a gente vê a continuidade desse acabamento. Então, agora eu vou até lá e volto com vocês. Cheguei aqui onde eu já vou fazer a prega, para ficar dos dois lados iguais. Então, eu fiz o último ponto. E agora, esse aqui não é o primeiro, mas é onde eu vou fazer a finalização. Então, o que eu vou fazer? Eu vou introduzir a agulha agora bem por dentro. Opa, não. Peraí. Primeiro, eu vou puxar aqui, ó, suavemente. E eu vou introduzir o fio aqui neste buraco, lá pra trás. Ó, só pra mostrar. Eu vou pôr a agulha aqui pra vocês verem. Ele tem que sair no centro do ponto. Então, aqui, ó. Ele vai sair aqui atrás. Por que eu ponho a agulha primeiro? Para ficar mais fácil de ver aonde que eu tenho que puxar esse fio. Então, eu venho agora com a mão aqui, puxo a pontinha do fio lá para trás. Tá vendo? Porque ele escapa, por isso que eu ponho primeiro a ponta da agulha. Puxo ele lá para trás. E aí, ó, já fechei, já fiz a continuidade do baixíssimo. E aí, esta argola que tá aqui agora é a primeira do ponto baixo que nós vamos começar a trabalhar. Nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos pegando nesses dois fios aqui de trás, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou introduzir, já tá fechadinho, ó, vou introduzir a agulha. Não é no baixíssimo, eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Puxo o fio de trabalho pra frente. E retomo aquela argolinha que a gente pôs pra trás. Tudo isso pra ficar um fechamento perfeito. E faço o primeiro ponto baixo. Então, eu vou colocar novamente pra vocês verem onde eu introduzo a agulha, ó. Por baixo, puxo e faço o ponto baixo. Introduzo, laço e trabalho o ponto baixo. Lembrando que é aquela história de puxar, ajustar o fio para que fiquem todos os pontos baixos do mesmo tamanho, e aí sim eu faço o fechamento do ponto.
Tá vendo? Então, todos eles vão ficando do mesmo jeitinho. Agora, nós vamos trabalhar duas carreiras, uma de ponto baixo e a segunda de ponto baixo centrado. Então, eu vou fazer toda a volta, sempre pegando pelo ponto de trás. Então, vocês vão ver que aqui, ó, fica a carreira de pontos baixíssimos aparente. E aí, eu volto para fazer o fechamento e começar a segunda carreira de baixo centrado, que aí praticamente finalizamos a bolsa. Tô chegando aqui no último ponto baixo, esse é o primeiro. Dou uma leve subidinha na laçada, introduzo a agulha de trás para frente, puxo a laçada lá para trás. E agora, nós vamos começar a carreira de ponto baixo centrado. Como que é o centrado? Eu introduzo no centro do ponto baixo, laço. Por ser este o primeiro, nós vamos fazer desse jeito, depois fica mais fácil, ó. Puxo aqui pra frente e retomo o ponto naquela argola que a gente deixou lá atrás. E fecho o primeiro baixo centrado. Por que que chama baixo centrado? Porque ele sai no centro do ponto de baixo, do ponto da carreira de base. Como é que você sabe se você está introduzindo a agulha certo? Ó, você introduz no centro e vai lá para trás. Quando você olhar aqui por trás, a sua agulha precisa sair debaixo do fio que está na horizontal. Tá vendo que tem um fiozinho na horizontal aqui, ó? Todos os pontos têm um fio na horizontal. Então, você introduz a agulha, puxa, deixa ele bem ajustadinho. Quanto mais ajustado esse ponto baixo centrado, mais bonito ele fica, ó. Abro o Vzinho da carreira de baixo, introduzo a agulha no centro e vejo se saiu debaixo do fio na horizontal. E faço o ponto baixo. Então, é só isso, ó, introduzo e puxo. Agora, gente, eu vou fazer a carreira inteira, não precisa fazer prega nenhuma, até chegar aqui. E finalizamos com uma carreira de baixíssimos e acabou o corpo da bolsa. Fiz o último baixo centrado, puxo o fio para trás, introduzo a agulha de trás para frente. Agora, nós vamos fazer a última carreira, que é uma carreira de baixíssimo. Então, eu introduzo de volta a agulha aqui a pontinha da agulha na argola. Puxo pra frente, sem segredo. Só vir aqui agora. Faça essa carreira com bastante cuidado, com calma. Ela precisa ser uma carreira bem bonita, bem trabalhada, porque ela é a última carreira que acaba aqui em cima. E essa carreira, por que ela é importante? A gente abre muito a bolsa aqui, ó. E o crochê, ele tende a ceder. Com a carreira de pontos baixíssimos, vai ficar sempre perfeito. Então, por isso que a gente faz essa carreira. Então, agora eu vou finalizar aqui, arremato o fio e a bolsa tá praticamente pronta. Tô aqui no último ponto. Solto um pouquinho só para não escapar da agulha. Vou deixar um pedacinho um pouquinho maior, só para não ficar tão difícil o arremate. E puxo ela aqui pra trás, ó. Pra trás não, pra frente, desculpa. Coloco na agulha de arremate. E pra fazer essa finalização, aqui é o primeiro baixíssimo. Então, eu introduzo de baixo pra cima. Puxo com cuidado e não aperto demais, ó. Eu puxo o suficiente. Introduzo a agulha agora dentro do último ponto, bem no centro. E ponho lá pra trás. Sem puxar demais, que senão o ponto some. Ó, ele vai ficar bem a continuidade. E agora, é só você arrematar aqui por dentro esse fio. Puxei por dentro. Não tem mais nenhum fio que eu precise arrematar. Esse aqui é o único que a gente vai precisar cortar. E aí, se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó. Deixa um pouquinho maior, bem pouquinha coisa maior. Quando a gente puxar, ele vai dar uma entradinha aqui dentro da trama. Aí, você pega um pingo de nada da Pega Mil, mas é bem pouquinho mesmo. Dá uma lambuzada aqui, ó. Pronto. Vocês viram que é bem pouquinho, né? Não precisa de muito. E aí, puxa o crochê pra ela entrar na trama.
e aperta aqui. Pronto. Ficou bem arrematado, não solta mais. E mesmo que a pessoa precise lavar, essa cola é resistente à água. Então, você vai ter um arremate perfeito. Agora, gente, eu vou costurar o botão imantado primeiro. Por que eu costuro primeiro? Porque aqui no centro a gente vai costurar a alça, correto? E essa alça, ela acaba incomodando um pouquinho pra costura. Então, eu primeiro costuro o botão imantado aqui e depois costuro essa alça que eu coloquei a alça de resina. A alça, vocês vão poder colocar a alça que vocês quiserem. Você pode pôr um mosquetão redondo aqui nas laterais, você pode pôr um porta-alça de cada um dos lados e colocar uma alça corda, uma alça de corrente, a alça que você desejar. Então, vou finalizar aqui e volto pra gente terminar a aula da Clute Gama. Clute Gama finalizada, já costurei a alça, preguei o botão imantado aqui no centro, coloquei um botão imantado de 18 milímetros, tá prontinha, super leve, gostosa. Você pode colocar outras alças, como uma alça corda, uma alça aqui na lateral com um mosquetão coração, é outra opção. Você pode colocar uma alça transversal, aí fica a seu critério. Só lembrando que aqui é o fio de malha multitécnicas na cor orquídea e na cor maravilha, são as duas cores de lançamento que nós temos. Eu não sei em que época que você está assistindo essa aula, mas essas duas cores são cores novas que nós temos lá no site e ficou assim super fofa. E essa daqui, gente, que eu mostrei ali no começo para vocês, eu fiz com a técnica da bolsa Antares, e por isso que ela tá douradinha assim, por isso que ela tem essa cor. E eu utilizei nesta bolsa, que ela fica durinha, a cor mostarda. E não vou colocar forro, porque ficou bem bonitinho por dentro, ficar essa cor mais escura, mais clarinha, e ela é assim, durinha. Essa daqui é a Clute Gama, porém com a técnica da bolsa Antares. Espero que vocês tenham gostado dessa proposta. São bolsas rápidas, fáceis de serem feitas. Todos os materiais vocês encontram lá no site da Multitécnicas, fio de malha Multitécnicas, agulha, corrente, todos os acessórios, tudo lá no nosso site, no www.multitecnicas.com.br. Você quer falar comigo? Entre em contato através do WhatsApp no 11 989 2000. Se você gostou dessa aula, se você vai fazer alguma das cluts, deixa seu like, que isso nos ajuda muito na divulgação. E até a próxima aula!